Pois bem, nesse bloco eu quero conversar aqui com o escritor e também palestrante Thomas Korontai, que está lançando, aliás, lançou aqui em Maringá, no último dia 7 agora de outubro, este livro aqui, ó. Cara nova para o Brasil. E ele tem inúmeras polêmicas, sugestões de mudanças drásticas, né? Mudando a vida das pessoas de fato. Mas assim, são polêmicas e eu quero começar com uma delas. Mudar o nome do nosso país. Thomas, que história é essa? Você não gosta do nome Brasil? Como é que é isso? Boa tarde. Boa tarde. Bom, na verdade não é mudar o nome Brasil, né? Mas mudar de República Federativa, que nós deveríamos ser, né, para Estados Federados do Brasil. Por quê? Porque nós não temos uma república federativa, nós temos um país absolutamente concentrado em Brasília, né? Nós temos um modelo absolutamente absolutista, né? A gente poderia dizer isso. Tudo depende de Brasília, tudo é proposto por Brasília, tudo é determinado por Brasília. Nós temos uma Constituição que é tão grossa quanto esse livro, né? E que tem mais de 3.000 itens, 3.000 itens, letras, parágrafos, incisos, artigos, complicada para entender. Né? Muito complicada. 2/3 não estão regulamentados, portanto não serve para nada. Está lá, né? À toa. Está lá à toa, porque não foi regulamentado. Nós cometemos um negócio, a Constituição Cidadã, ela é uma Constituição que depende de lei. Né? Quando você pega uma Constituição como essa aqui, eu vou mostrar, lembre-se, isso aqui é a Constituição nossa, né? Dessa grossura, mais ou menos. Um livro bastante grosso. Se não for mais, né? Tá. A Constituição que deveria ser uma Constituição de princípios, quando ela é de princípios, ela não quer invadir o campo legislativo, então ela se torna uma Constituição enxuta. Isso é o quê? Uma bula de remédio? E auto-aplicável. Esta aqui é a Constituição dos Estados Unidos da América. Um pouquinho maior que uma bula, gente. Aí, ó. Olha aí, Constituição americana essa. Constituição americana. É uma Constituição nova, resumida desse jeito? São 7 artigos. Né? Quantos anos tem essa Constituição? 7 artigos, 27 emendas e tem 223 anos. Nós, com a nossa Constituição promulgada em 88, é a 8ª Constituição. Já mudou-se 8 vezes. E cada vez está aumentando mais o livro. E se fala em nova Assembleia. Você fala que tudo depende de Brasília. E é de fato, a gente percebe que há muita burocracia. Emperram-se obras, as coisas param, se deterioram, poucos recursos vêm. Eu gostei desse teu... É porque, na verdade, quando você imagina em que o poder deva ser local, com a respectiva responsabilidade local. Governar também, à distância é muito difícil, até para uma empresa. Vamos colocar isso. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 8,5 milhões? Né, de quilômetros quadrados. Tem 26 estados. Né? Até o Distrito Federal hoje é considerado um ente federativo. Tem Assembleia Distrital, tem Senado, tem governador. É um troço ridículo, né? Porque aquilo deveria ser Brasília, a capital, com o seu governante, o seu prefeito, indicado pelo Congresso ou pelo Presidente da República, e ponto, porque ali é o cerne da federação. O resto tem que ter, os estados têm que ter autonomia tributária. Você fala também, fim de todos os impostos. Aí que eu vou falar. Tributária, legislativa, judiciária e administrativa. Ou seja, os estados passam a ser como se fossem quase países. Mas não é uma separação. Tem competência, né, para resolver os seus problemas. Né? E maior rapidez, eu acho. Para resolver os seus próprios problemas. Na área tributária, por exemplo, nós estamos propondo a eliminação de todos os impostos. Como o Brasil sobreviveria? Das empresas, né? Todos os impostos das empresas. Por quê? Porque quando você compra uma mesa como esta aqui, você está pagando o dobro do que ela vale. O que você comprar hoje no Brasil custa de 80% a 100%, 150% a 200% a mais do que o seu custo verdadeiro original. Custo. Não é 40%, não é 50%, não é 60%, não é 30% no medicamento, no alimento, é 60%. Um carro é 100% tributado?
Porque acontece o seguinte, você pega isto aqui, tá? Esse livro aqui, tá? Esse livro aqui custa R$35, ele poderia custar metade, tá? Ou esta mesa custa R$200, tá? Ela poderia custar 100. Mas por quê? Por que ela poderia custar 100 e custa 200? Porque a tributação ela é calculada sobre a base de custo do produto. Nessas campanhas eleitorais aí, a gente nem ouviu-se falar, e é uma coisa que o Brasil muito gostaria, porque nós nos aproximamos dos impostos da Suécia, que é um país de primeiro mundo, Sim. né? Em tributação. E ninguém prometeu, ou pelo menos alardeou, questão de mudanças de impostos. Isso não é interessante para o país? Não é que não seja interessante para o país, é que dentro do atual modelo que existe hoje, esse arcabouço legal, arcabouço judiciário, arcabouço administrativo, o país se engessou. Os custos cresceram. Qual é o desejo hoje de qualquer estudante, ou pelo menos da maioria, ao sair da faculdade? Encontrar um emprego. Público. Público? Por quê? Claro. É melhor? Por quê? Tem mais vantagem? Porque tem estabilidade, né? Tem mais vantagens, etc. No setor privado, existe dificuldade em encontrar emprego, os salários estão emperrados, porque o país ele vive uma síndrome do cobertor curto, né? Sabe? O que significa isso? Que quando você quer cobrir os pés, você descobre o peito. Quando você quer cobrir o peito, você descobre os pés. É assim com salários, assim com benefícios, assim com os direitos da população, assim com os deveres da população. Deixa eu te perguntar. E com tudo. Dos impostos arrecadados, de forma geral, dos 100%, o que vai para Brasília e o que fica para municípios? 75% vai para Brasília. Por exemplo, Maringá 75. tem uma arrecadação aí de 1.750.000 vai para Brasília. E aí depois tem que se mendigar em Brasília, Exato. que está faltando coisas aqui em Maringá, que precisa disso para segurança. Os prefeitos eles não vão mais aos governadores. Os prefeitos vão a Brasília, inclusive acampam. Né? 2, 3 anos atrás, teve um acampamento com 4.000 e poucos prefeitos lá fora. Mendigando, eu acho horrível. 1% da repartição do bolo tributário central. Quando, na verdade, cada município tem que ter o seu bolo e cada estado tem que ter o seu bolo. E a União que fique lá com o seu bolinho e acabou. Então, para isso, você precisa eliminar todos os ministérios. Ficam só alguns ministérios. O Ministério da Defesa, algumas secretarias, departamentos especiais, etc. Porque a União passa a ter poucas atribuições. Moeda, Forças Armadas, Corte Constitucional e Relações Externas. Basicamente é isso. Qual é a intenção de você lançar este livro aqui? Cara Nova para o Brasil. Exatamente, propor uma cara nova para o Brasil, porque esse livro faz parte de um projeto de pesquisa do movimento federalista, que é composto de duas instituições. O Partido Federalista, que pretende levar as ideias federalistas pela via democrática, né? Uma vez registrado, o partido ainda não está registrado, precisa de 500.000 assinaturas. Tem um site, inclusive, o federalista.org.br. Tem o Instituto Federalista, que é if.org.br, que é uma entidade apartidária, né, cultural, técnica, que pretende difundir o federalismo. Então, quando eu vou a uma universidade, em entidades que têm problemas de que alguém de um partido vai falar, então eu falo através do Instituto, porque é federalismo. Federalismo não é ideologia. Federalismo é reorganização, é uma ferramenta de reorganização do Estado. Não só do Brasil, como qualquer outro país que precise descentralizar os poderes. Uma coisa o Thomas tem razão, isso não precisa ser nenhum pesquisador, escritor, né? Basta sermos cidadãos comuns. Que o país é grande, que há uma diversidade gigante de problemas, de pessoas, né? De situações, isso é mesmo. Então, assim, quanto menor... E administrar à distância é meio que complicado, meio irreal. Se você mora no município...
Por que mandar tanto dinheiro para Brasília? Fica por aqui, não tem que ir, depois ter que mendigar para voltar, é quando volta, né? É nessas voltas aí que a gente vê as pizzas se formando, né? As pizzarias aumentando. É muita pizzaria nesse labirinto. Né? Verdade, muita pizzaria. É um livro polêmico, é sim, mas tem muita indignação que eu tenho certeza você também, quando compra a sua casa, você gostaria de pagar o preço justo por ela, não tantos impostos. Tem um ensaio constitucional aqui dentro. Aqui esse livro, ó, ele tem parte branca. E né? Amarela, por quê? E tem um pedacinho amarelo, porque aqui tem um texto de 87 artigos, que é uma nova Constituição que está sendo proposta. Eu não sou dono da verdade, evidentemente. Isso aqui é um ensaio constitucional. Né? E a ideia é, dentro do Instituto Federalista, criar uma comissão constitucional de notáveis, né? Com o objetivo de pegar esse texto, depurar, acertar aquilo, quem sabe necessário mais ainda, né? Porque ele é quase inteiramente auto-aplicável. Né? Isso é importante. E com esse texto, propor à população uma discussão via internet, né? Com emendas, sugestões, críticas, etc. Para daí se formar. Em 2014, com o partido já registrado, já na vida política nacional, o Partido Federalista, propor a eleição de um candidato a presidente da República, que, se eleito for, a ia por esses caminhos. Disso, vai saber que ele tem que, o primeiro ato dele é encaminhar ao Congresso um projeto de lei para o referendo nacional. A população, é a população que tem que ter direito de votar o seu primeiro Estatuto Nacional. Muito bem. Eu não tenho mais tempo, mas eu gostei de conversar aqui com o Thomas Korontai. O site do livro. Claro, para adquirir o livro é pelo site? Como é que é? Tem um site, o caranovaparobrasil.com.br. Das outras polêmicas, a gente apenas salientou algumas, mas está aí. Se você não mora em Brasília, por que então enviar tanto dinheiro para lá? Os impostos arrecadados em Maringá, ou Jandaia, ou Cambira, ou Campo Mourão, ou seja, lá em Foz do Iguaçu, 75% daquilo que é, uns 100%, 75% vai para Brasília. Gente, vai muito para lá. Ele tem razão. Tá certo, obrigada, Thomas. Muito obrigado, foi uma honra. Foi um prazer tê-lo aqui no programa. A gente chama Lojão Oba-Oba, tá no ponto? Vamos para lá então. Dia das Crianças chegando, e criança gosta mesmo de brinquedo. E aqui no Lojão Oba-Oba, tudo em brinquedos. Para o seu filho, para sua filha. Olha a quantidade de bonecas de todos os tamanhos, todas as cores, não é? Muita novidade e principalmente crianças de todas as idades. Para os meninos, carro, trator, moto, enfim, uma infinidade. Você escolhe e olha todos os preços, aliás, os menores preços. E para você comprar em até 3 vezes no cartão ou ainda crediário fácil e rápido. Vem aqui para o Lojão Oba-Oba, uma infinidade de brinquedos para o seu filho e para sua filha.